A Márcia me convidou aqui para moderar essa palestra do professor Miguel Srouge. O professor, além de tudo, é meu médico, mas também meu professor na Escola Paulista de Medicina, professor na Faculdade de Medicina da USP, uns raríssimos... Eu não posso ficar um pouco mais na frente? Ah, tá bom. Um dos raríssimos professores universitários, foi tanto titular, catedrático da USP, como da Universidade Federal de São Paulo. Eu sempre pedi para o professor pensar na possibilidade de ser ministro da Saúde, porque o médico, além da sua qualificação técnica profissional, ele tem que ser um grande ser humano. Não é possível exercer a profissão se não tiver essa qualificação, que é uma formação humanista. Eu considero o professor Miguel Srouge o mais importante médico humanista desse país. Eu não falo isso na frente dele, eu falo isso porque eu acho isso, digo isso em todos os lugares. Fiquei muito feliz quando a Márcia me disse que ele tinha aceitado o convite para palestrar sobre esse tema, a longevidade e as perspectivas da morte. É um tema que nós até pensamos em trazer para o debate geral do Fórum Expo Longevidade, mas quando soubemos que a Márcia já tinha formulado esse tema e tinha convidado o professor Miguel, nós resolvemos cancelá-lo, e eu não poderia perder a oportunidade de não participar diretamente desse debate, com esses 103 painéis que tem por aí, professor. Realmente é incrível. Acabamos de homenagear o professor Alexandre Kalash. O senhor sabe a importância que ele tem no tema da longevidade no mundo, e feito pelo ex-ministro Alexandre Padilha. Então, o nosso fórum está se desenvolvendo, se desenrolando com a melhor das qualidades de participação, de presença, de palestrantes, de especialistas, mas essa eu considero uma das mais importantes do nosso fórum. Então, eu queria convidá-lo para que o senhor pudesse fazer aqui a sua exposição num tema tão extraordinário, comandado por essa figura incrível que é a Márcia, que tem trabalhado na linha da formação, da qualificação dos cuidadores e que realiza aqui dentro do Fórum o Congresso Nacional dos Cuidadores. Então, professor, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pelo atraso, mas hoje de manhã eu sou urologista e tive uma cólica de rim. Isso não é bom sinal, significa que eu não sei tratar de mim mesmo, né? Prevenir um cálculo, mas, enfim, foi a segunda vez que eu tive na vida. Acordei às 4 horas e agora estou rouco, enfim, muitas emoções num dia só, e depois eu ouço essa apresentação do Valtinho, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu já começo a acreditar, e com isso já estou sarando, graças a esse apoio, na verdade, graças à grande amizade que eu tenho com ele há muitos anos. E o Walter eu acompanhei, enquanto ele me acompanhava como paciente, eu acompanhava ele como político. Ele sempre teve uma atuação marcante na nossa sociedade, na nossa comunidade, realmente uma postura que honrava o nome dele, orgulhava os amigos, de modo que eu agradeço a ele pelas palavras e por me colocar nessa posição agora privilegiada para poder fazer uma apresentação para um público que eu considero bastante único. Eu costumo dar aula para urologista e, quando eu levanto a cabeça, só tem homem na plateia. E aqui eu não estou vendo homem, quer dizer... Confesso que a vista daqui está muito bonita. Tá? Muito bom. O tema de longevidade e de imortalidade sempre sensibilizou o coração das pessoas. Isso vem acontecendo por séculos e séculos. E, de forma interessante, esse processo ele tem até
registros bíblicos, e essa história está realmente referida na Bíblia, e é interessante que a gente, lendo esse texto, descobre que Deus, quando fez o mundo, resolveu que o homem ia ser imortal. Adão viveu 930 anos, segundo a Bíblia, os 2 filhos dele viveram mais de 900 anos, e por causa daquelas transgressões, infelizmente, todos nós hoje morremos rápido. Adão estragou um pouco a possibilidade de a gente poder viver muitos anos. Mas, enfim, esse tema, como eu disse, desperta emoções, e existe uma passagem muito curiosa do Woody Allen. Perguntaram para ele como ele gostaria de ser imortalizado, e ele respondeu que vivendo para sempre. E essa realmente é a aspiração de todos nós. A gente sabe que a imortalidade, obviamente, é utópica, mas viver bastante tempo a gente desejaria muito. E não é só porque, pelos prazeres da vida que a gente usufrui como ser humano, como pessoas que têm o prazer de viver na Terra, nesse mundo que tem coisas lindas, embora tenham ainda muitas indecências. Mas realmente a gente tem um sentimento. Eu me perguntava sempre por que as pessoas não gostam de morrer. E fazendo pergunta para alunos, eu apresentava várias ideias. Será que é porque o mundo é alegre e é bom para a gente viver? Será que é porque a gente não sabe o que vai acontecer depois? Será que é pelo medo do sofrimento? Será que é pela perda da independência? O sujeito, quando vai morrer, ele fica isolado, ele não consegue fazer as necessidades mais primitivas e mais simples da vida dele. E, na verdade, eu descobri, conversando com alunos e discutindo, lendo um pouco sobre isso, que, na verdade, o grande motivo pelo qual a gente não quer morrer é que a gente quer viver e ficar próximo das pessoas que a gente ama. Esse é o grande motivo. Quando alguém descobre que vai morrer, ele não pega o avião e sai dando a volta no mundo. Isso é coisa de cinema. Ele quer ficar com as pessoas que ele ama, se fechar em casa, de modo que isso mostra como é importante e como é relevante para a nossa existência esse tipo de processo, que são as relações humanas, são as relações de bem-querer, são as relações de amor, são as relações de proximidade. E mais tarde eu vou voltar a falar sobre isso. Uma outra história curiosa a respeito dessa vontade de se imortalizar. Existe uma outra passagem bíblica em que o rei Davi, ele estava moribundo, ia morrer, e naquela época existia uma crença que se o moribundo fosse coberto ou deitasse sobre ele uma mulher virgem e nua, ele ressuscitava, ele se recuperava. Eu fiz essa montagem com o slide e não deu muito certo, mas o rei Davi está embaixo, viu? A moça cobriu ele. Ela se chamava Abishag Shunamita. E o que é interessante é que no século 17, 18, apareceram os malandros propondo essa forma de tratamento para quem estava morrendo. E ganharam dinheiro, porque tudo que era idoso na comunidade desse pessoal que estava morrendo, trazia uma moça virgem para deitar em cima dele. Eu acho que isso deve ter acelerado a morte dele, mas... E vejam que outra história curiosa. Eu estava um dia na internet e, de repente, eu vi alguma coisa, uma propaganda de rejuvenescimento vaginal por laser. Agora a gente já sabe que existe, mas esse slide eu fiz há 10 anos atrás e foi uma curiosidade. Eu fui entrar nessa página, consegui descobrir a página, mas eu não entrei, Valtinho. Sabe por quê? Porque se eu entrasse, eu ia ficar um mês recebendo propaganda, me oferecendo a clínica, me oferecendo descontos, etc. Porque a hora que você entra em qualquer site na internet, a inteligência artificial te capta e depois não te larga mais por 1, 2 meses. De qualquer jeito, essa é uma ideia curiosa de as mulheres realmente tentar se rejuvenescer e usar uma técnica que agora tem gente usando, nos Estados Unidos se usa muito, e até hoje eu não sei se é uma coisa séria ou se tem algum fundamento clínico consistente. Essa procura pela
imortalidade tem problemas. Vejam que no mundo a produção de alimentos está muito aquém da necessidade do mundo. Nos últimos anos, a produção de comida tem caído, veja só as curvas azuis, e o mundo está crescendo. E agora, 2 anos atrás, no estudo que eu captei, essa curva é uma curva das colunas, mas num trabalho que eu li, tinham 2 bilhões e 300 mil pessoas passando fome no mundo. Uma coisa absurda. Um mundo com tanta terra, tanta água, tanto mar, e pessoas ainda, quase 1/4 da humanidade, sofrendo e passando fome. O mesmo acontece com a água, que agora está entrando num processo de escassez mundial. A água potável. A quantidade de água no mundo é irrisória, de água potável, 0,002% de toda a água que existe no planeta é potável. E ela está começando a entrar em escassez em países importantes. Nos Estados Unidos vai ter uma escassez em 2025, no sul da Europa vai ter também, no norte da África, no sul da Ásia, de modo que esse é um problema sério, que a gente não imaginava que pudesse acontecer quando a gente vê tanta água à nossa volta, quando a gente sai para ver esses mares lindos que rodeiam o Brasil e rodeiam o mundo. Mas é um problema grave e isso vai contribuir, obviamente, para limitar e tolher e restringir a existência humana. Assim como a escassez de comida impede, obviamente, as pessoas de crescerem saudáveis, reproduzirem, terem filhos e o mundo crescer. Vejam que a gente vive num mundo injusto. Esse gráfico, atenham-se para essa curva vermelha que mostra que na África a sobrevida, a expectativa de vida em 2020 era de 62 anos, ao passo que na Europa e nos Estados Unidos era de 80 anos. Isso mostra um mundo injusto, um mundo desigual, que, obviamente, produz esse tipo de disparidade. E, infelizmente, nenhum de nós aqui que está presente somos pessoas privilegiadas, porque a gente está incluído, todos nós aqui temos uma posição, vocês todos têm uma posição, mas essa desigualdade deve ser muito pior no Brasil. Esses índices que o IBGE solta todo ano, a meu ver, não têm muita credibilidade, eles são muito esforçados, o IBGE é uma tremenda instituição, mas jovens morrem a todo momento aqui no Brasil, pelos diferentes motivos que vocês conhecem, e isso torna a nação muito menos decente e cria uma situação realmente de dificuldade para o indivíduo sobreviver de forma livre, saudável e feliz num país que tem uma desigualdade do nosso. De modo que esse gráfico se aplica provavelmente com uma certa similaridade com o que acontece no Brasil. As pessoas perguntam, puxa, mas a medicina está evoluindo tanto, a gente vê tanta coisa nova, os médicos têm feito avanços extraordinários, o pessoal de enfermagem faz coisas extraordinárias, os médicos conseguiram segurar esse vírus endoidecido que nos atacou, e assim mesmo a gente não vai conseguir viver muito tempo. Eu queria mostrar para vocês, essa foi uma previsão feita por um grupo de cientistas de diversas áreas. Essa publicação foi feita no fim da década de 90. Eles foi perguntado a eles o que eles achavam que ia aparecer de novidade no futuro imediato no mundo, em termos de processos de resgate do ser humano, de avanços da medicina. Eles previram que em 2000 ia ter a terapia gênica, e isso aconteceu. Nós começamos a ter tratamentos para modificar os genes. Em 2005 ia se reconhecer o genoma humano completo, aconteceu até um pouco antes, aconteceu em 2003. Em 2010 nós íamos ter robôs para cuidar de pacientes, também se confirmou. Eles previram que em 2030 os fetos vão ser totalmente maturados numa incubadora, ou seja, a gente faz uma fertilização in vitro, pega o ovo que foi gerado, coloca ele numa incubadora e o bebê vai crescer fora da barriga da mãe.
Isso eu estou achando uma coisa um pouco abstrata demais, mas foi previsto para 2030. Até agora, eles acertaram tudo que foi previsto. E em 2035 vai ter a hibernação humana. O sujeito está muito ruim, está doente, não existe tratamento para a doença dele, ele vai ser congelado e mantido até que surja um tratamento para a doença. Isso está perto, 2035. Eu provavelmente não vou estar aqui na Terra, mas essa plateia toda vai estar presente aqui. Talvez seja um privilégio que vocês vão ter de se imortalizar. Apesar de tudo isso, esse mesmo grupo previu que o homem vai ter 140 anos de sobrevida de vida, expectativa de vida, só em 2500. De modo que esses avanços não vão impactar nossa ideia, nossa vontade de viver muitos anos. Vai levar ainda quase 500 anos para a gente deixar de viver 78, 79 anos, que é a média no Brasil, para viver 140 anos. De modo que essa aspiração, esse quadro mostra que ficar esperando pela imortalidade realmente não tem nenhum substrato técnico e científico. Se a imortalidade é inatingível, pelo menos a gente poderia prolongar a existência e atenuar o sofrimento das pessoas e permitir que a gente possa ter uma longevidade mais coerente com os nossos desejos. É tão bom viver nesse mundo, é tão bom ter pessoas que a gente ama, que a gente se aproxima e consegue usufruir de relações muito intensas e ricas. Existe, sim, existem avanços que permitem a gente prolongar a existência. Essas experiências com macacos e com roedores, mas macacos foram os principais animais no qual se estudou, eles conseguiram prolongar a existência desses macacos por 30%. Na verdade, a chance de eles morrerem caiu de 30% quando comparados com macacos que comiam dieta normal. Essa mesma dieta hipocalórica retardou câncer nesses animais, aumentou a sobrevida máxima. Então, restrição calórica representa uma medida que auxilia a gente a viver mais. Eu estou falando uma coisa meio óbvia, mas existe esse experimento, que é um experimento muito bem feito, provando essa ideia. Estilo de vida também ajuda a gente a viver mais. E vocês estão acostumados, vocês mesmos, o pessoal da saúde que está aqui presente, costuma ensinar isso aos doentes. Eu mostro esse gráfico para vocês guardarem 2 ou 3 números, que são interessantes a gente falar para as pessoas. Porque não adianta dizer que fumar faz mal, que ficar muito gordo faz mal. Esse gráfico demonstra quantos anos de vida o indivíduo perde se ele cometer ou tiver esse estilo de vida inadequado que aqui está referido. As pessoas que comem carne, comparadas com os vegetarianos, morrem 2 anos antes, perde 2 anos de vida. O indivíduo que é obeso patológico, ele perde 9 anos de vida. E o indivíduo que fuma perde 11 anos de vida. Então, esses números a gente deve falar para as pessoas. Simplesmente dizer que o cigarro faz mal não sensibiliza muito. Mas se vocês pegarem um indivíduo, para mim, se ele for um pouco hipocondríaco, e disserem para ele que se ele continuar fumando muito, ele vai viver 11 anos a menos, na média, isso talvez sensibilize mais essa pessoa. E a obesidade também exagerada, ela também te retira dessa pessoa 9 anos de existência. É muita coisa. É 9 anos a menos que vocês vão deixar de usufruir com as pessoas que vocês amam e que vocês convivem no dia a dia. A importância do exercício todo mundo sabe, e agora cada vez mais se discute isso. Tenho certeza que a maioria daqui deve se exercitar, mas eu quis apresentar um número também que é muito marcante para a gente poder convencer as pessoas. Eles estudaram 700 homens lá no Havaí, que tinham entre 60 e 80 anos de idade, e indivíduos que, obviamente, foram avaliados em termos de quanto eles andavam por semana. Foram acompanhados por 12 anos, e o que se verificou foi o seguinte: no decorrer dos 12 anos, aqueles que andavam menos de 1 milha por dia, 1,5 km por dia, mais ou menos, eles tiveram uma mortalidade de 43%.
E aqueles que andavam mais do que 2 milhas por dia, mais do que 3 quilômetros por dia, eles morreram, o número de casos que morreu em 12 anos foi de 20, 22, 23%. Quer dizer, os indivíduos que andam mais do que 2 milhas por dia dobram a sua perspectiva de ficar curado, de sobreviver muito tempo, não de curado, desculpa, mas de poder viver mais tempo. E esse número é marcante. 20 e poucos no grupo que não andava e 40 e poucos naqueles que andaram, quando acompanhados por 12 anos. De modo que essa ideia de se exercitar realmente agora todo mundo já compreende, mas a gente com esses números consegue ser um pouco mais convincente. 2 palavrinhas sobre privação de sono, que também contribuem muito para prejudicar a nossa saúde. Privação de sono não significa dormir pouco. Cada um de nós tem um ritmo para dormir. Tem pessoas que com 5 horas ficam bem, outras 6, outras 7. O que é ruim não é dormir pouco. O que é ruim é dormir menos do que o nosso organismo pede. Isso é que é privação de sono. E existem vários estudos mostrando que quem tem privação de sono, primeiro, tem problemas de memória, tem a parte de emoções afetadas, isso exacerba o apetite dele e eles começam a ganhar peso. Pessoas que têm privação de sono desenvolvem defeitos imunológicos que diminuem as resistências desses indivíduos. Tem uma experiência muito curiosa, eles pegaram um grupo de homens maduros e deram vacina contra a hepatite B. Metade do grupo dormiu normalmente por 1 semana e recebeu a vacina no 8º dia. A outra metade teve 3 horas de privação diária, todos os dias dormiram 3 horas a menos, e no 8º dia receberam a vacina contra a hepatite B. No grupo que dormiu bem, 72% estavam imunes quando fizeram testes com anticorpos 2 meses depois da vacina. O grupo que dormiu mal, só 22% ficaram imunizados, ou 24% ficaram imunizados. Ou seja, os indivíduos que tiveram uma privação de sono de 3 horas por semana, quando receberam a vacina não pegou em 3/4 dos doentes, em 75% dos doentes não pegou a vacina. Só para mostrar que essa privação de sono, não deixando o indivíduo adquirir imunidade, acaba tornando ele muito mais vulnerável às doenças, às infecções, e isso contribui até para limitar a existência do indivíduo, se esse processo for exagerado e repetitivo. Um problema grave na nossa sociedade, no mundo, é a polifarmácia. Esse é um problema que, aqui no Brasil, embora se dê pouco valor para isso, é um problema que cada vez assume uma importância maior, porque isso gera um grande número de complicações, de interações de medicações que prejudicam as pessoas, oneram o sistema de saúde, oneram as próprias pessoas, e algumas dessas complicações são realmente muito graves. Nos Estados Unidos, eles têm 100 mil internações por ano só por efeito colateral de remédio. Eu não incluo aí complicações de cirurgia, nada disso. É efeito colateral de remédio. Nos Estados Unidos, depois dos 65 anos, 40% das pessoas tomam mais de 5 medicações. E o que é ruim, está acontecendo muito aqui agora no Brasil, é que os doentes não tem um único clínico que trata deles como era antigamente. Agora, ele tem um problema urológico, ele vai no urologista, tem um problema no pulmão, vai no pneumologista, e os médicos não conversam entre si. E cada médico que o doente vai, faz uma prescrição para ele, sem olhar direito para o que ele está tomando. Então, eu vejo absurdos assim, nos doentes que eu atendo, o doente chegar com uma lista que tem 8 remédios, 9 remédios. E a coisa é tão complicada que até na minha casa surgiu esse problema. A minha mulher começou a passar mal 1 mês e meio atrás, 2 meses, e minha mulher é louca para tomar remédio. Qualquer coisa. Se for amostra grátis, melhor ainda. Eu nem levo a amostra grátis para casa porque ela resolve testar. Ela lê a bula e resolve testar. Ela estava tomando 12 medicações. 12. Claro que tinha umas 4 ou 5 que eram bobagem, era vitamina, aquelas coisas que as amigas dão. 9. E ela começou a ter uma náusea contínua o dia inteiro, fez uma endoscopia digestiva, foi falar com o Marcel mandou fazer uma endoscopia digestiva. 15 dias com náusea. Aí, um dia eu cheguei em casa, abri a lista, vi aquele monte de coisa,
tirei tudo, ela ficou só com 4 medicações e em 2 dias ela sarou. Na minha casa, que vergonha, né? Então, é um problema que eu estou chamando a atenção de vocês, porque a gente precisa ficar vigilante. Quando o dia que vocês pegam um doente que fala que está tomando mais do que 4, 5 remédios, parem, independente da especialidade de vocês, as enfermeiras, todo mundo tem que pedir para o doente reavaliar tudo, pedir para um médico ver, um bom clínico, porque os absurdos que ocorrem com essa parte de medicação é muito importante, muito frequente. Existe um problema complicado, que eu havia me referido a vocês, que, infelizmente, também atrapalha muito a expectativa de vida das pessoas. O que eu estou querendo mostrar com esse slide, as curvas verde e azul são expectativa de vida nos Estados Unidos e na Europa, e a vermelha na África, incluindo os países mais pobres do mundo que estão lá. Vejam que o fato do indivíduo viver numa sociedade desigual, pobre, limita bastante a existência desse indivíduo. Se vocês olharem em cada momento, na África, a expectativa de vida está, em geral, 20%, 25% abaixo da expectativa de vida em quem mora na Europa e nos Estados Unidos, o que demonstra que esse fator de desigualdade social gera realmente um grande número de uma infelicidade tremenda nas comunidades, nas sociedades, porque a gente sabe que o indivíduo que realmente é mal remunerado, que é mal amparado pelo governo, que não tem nenhuma proteção sanitária, esse indivíduo vai viver menos, vai morrer logo, e isso é uma coisa que é difícil aceitar. Essa semana eu fiz até um cálculo, eu fui dar uma entrevista e fiz um cálculo que me tocou muito. Eu fiquei curioso, porque a gente sabe, todo mundo sabe, que no Brasil morreram 680 mil pessoas pelo Covid. O Brasil tem, enfim, nesse grupo de 680 mil, dá para calcular quantos morreram porque o governo atrasou na vacinação. Existem vários estudos feitos na Europa que mostraram que quando a vacina foi atrasada por mais de um mês, isso gerou aumentou o número da mortalidade em quase 40%. Enfim, dos 685 mil mortes até agora, esse cálculo eu fiz semana passada, 480 seriam evitadas se a vacina tivesse sido aplicada no momento certo. Mas o mais, eu também não estou fazendo política, eu não gosto do Bolsonaro, vou votar no Lula. Mas não estou fazendo propaganda, estou mostrando a indecência que assume medidas sem nexo. Das 480 mil que morreram porque atrasou na vacina, eu tentei descobrir quantas dessas mortes eram de provedores únicos de crianças, ou seja, pais ou avós que cuidam das crianças de forma exclusiva. Dessas 480 mil, pelo meu cálculo, também usando dados que são confiáveis, 180 mil crianças ficaram sem pai, sem mãe e sem avô. 180 mil. Portanto, esse processo da desigualdade social produziu, com o atraso da vacina, não apenas mais mortes, mas deixou solta nas ruas 180 mil crianças que vão morrer pela violência, pela vulnerabilidade física, pela desnutrição, pela violência, por tudo que acontece de ruim na sociedade quando o indivíduo não tem proteção, uma proteção social e do governo. Então, vejam que não é insignificante a gente fazer esse esforço todo, às vezes para curar um indivíduo que tem câncer, alguém que tem uma doença grave e tal, e de repente, numa batelada, 180 mil crianças estão largadas na rua agora, que poderiam estar com seus pais, com seus avós, e se eles tivessem sido vacinados no momento certo. Existem algumas coisas boas que a gente pode fazer
para viver bem. A longevidade é, obviamente, possível. Eu mostrei para vocês que quem adota aquelas posturas de estilo de vida, de se exercitar, de evitar todos aqueles agentes nocivos para o organismo, vai viver mais. Agora, fora isso, existe um processo muito importante, do ponto de vista médico, do ponto de vista social, que é a importância das relações pessoais, das relações sociais na vida de todos nós. Isso tem sido menosprezado e eu valorizo muito, muito. A gente ter pessoas próximas tem uma porção de efeitos positivos. Eu fui tentar ler até para trazer alguma coisa hoje na aula aqui, mas não deu tempo de eu selecionar os artigos, mas eu abri pelo PubMed, eu encontrei pelo menos uns 50 a 60 artigos que diziam da importância do indivíduo ter uma relação estável com ele raciocinar melhor, outro de ter uma relação duradoura e ter menos infarto, outro ter viver num grupo onde ele é bem recebido e bem tratado e tem uma vivência rica, sobrevive mais. Um monte de trabalhos. Os títulos eu consegui ver todos, mas eu não consegui fazer slide. Então, esse processo de relações humanas realmente tem um valor muito grande e nunca se valorizou tanto. Agora, na época da pandemia, a gente percebeu um pouco disso. Ficou todo mundo exaurido, não de usar máscara ou de ter que ficar fugindo, fechado em casa, é de ter parado de encontrar as pessoas. Todo mundo se cansou desse processo, né? Tanto é que agora está havendo uma explosão, as companhias aéreas não têm passagens para vender, a gente não tem mais local para isso, você não entra mais em restaurante, as ruas, agora São Paulo parece que de repente dobrou o número de carros, todo mundo agora sai de carro, quer ter um pouco de liberdade, um pouco de respirar um pouco. Eu queria, nesse sentido, lembrar um pouco Cícero. Cícero foi o maior filósofo romano e ele escrevia muito, e é por isso que ele é reconhecido, as pessoas que escrevem marcam o seu nome e as suas ideias na história. E ele, um dia, um discípulo perguntou para ele, mestre, você tem idade, o Cícero foi assassinado, mas numa idade bem avançada, você tem essa vitalidade, esse bom humor e ficou velho, será que não te incomoda ficar velho? Ele falou, realmente, ficar velho tem 3 problemas. Primeiro, está referido aí, primeiro é que os velhos são considerados pessoas de segunda categoria. Eles são pessoas que gozam, na opinião das pessoas, de um conceito de que eles são irrelevantes do ponto de vista social, do ponto de vista pessoal e profissional. A sociedade faz isso, dá sinais indiretos para as pessoas mais velhas. Eles têm uma vulnerabilidade física, o velho perde músculos, se ele não se exercita, ele tem dificuldade de se mover. Isso cria uma grande vulnerabilidade que vocês toda hora presenciam, às vezes não se dão conta. Vocês já devem ter visto numa rua um velho que vai atravessar, cheio de carro vindo, ele não consegue virar o pescoço, muito menos andar rápido. Ele põe assim a mão na frente e começa a andar. É comum essa cena. E ele não consegue virar, mas ele tem que fazer isso para o pedestre, porque se ele olhar para o cara avança em cima porque acha que ele vai pular para fora, ele não consegue pular. Ele não consegue correr do carro. Então ele tem que levantar a mão e não olhar para o carro. O brasileiro não respeita ninguém atravessando a rua. E ele vai em frente. E os motoristas param, porque ó, esse senhor idoso aí não está olhando e eu vou pegar ele. Então o carro para. Eles fazem isso toda hora. Se um cachorro avançar numa pessoa idosa, uma hora ele não pode fugir. Se ele vê ameaçado com qualquer situação de perigo, ele não pode correr. Entendo o que isso faz na cabeça de uma pessoa que já tem outros sentimentos mais atrapalhados, como essa de ser um indivíduo de segunda categoria na sociedade. E a terceira coisa, o terceiro fator que incomoda o velho é a perspectiva de morte, que realmente aterroriza a todos, por aquele motivo que eu referi no começo. A gente não quer se afastar das pessoas que a gente ama. Esse processo da perspectiva de morte ela é interessante. Quando eu era mais novo, eu não pensava no futuro, eu olhava para frente, o horizonte era de um azul inebriante,
Agora não é mais. Agora eu olho para frente, eu vejo um precipício que está chegando perto. Ele está se aproximando de mim. Eu quero fugir. Não dá, ele está chegando. Infelizmente, a gente vai morrer. Então, não dá para deixar isso de lado. O que é ruim, em termos dessa perspectiva de morte, é que isso cria realmente um desalento muito grande na pessoa idosa, e ele começa a ter reações que escapam, às vezes, também à percepção de todo mundo. Nenhum indivíduo da minha idade compra um plano que ele vai, um título, vai aplicar dinheiro num fundo aí qualquer que ele juntou um dinheirinho para aplicar, ele não aplica por mais do que 2, 3, 4 anos. Não aplica, porque ele não sabe se ele vai viver 3, 4 anos. Imagina como isso é ruim para a cabeça de uma pessoa, né? Ele não planeja um novo negócio, comprar um imóvel para pagar em 10 anos, porque não sabe se vai estar vivo. É ruim isso, né? Muito ruim para a cabeça dessa pessoa. Cícero não só comentou esse tipo de sentimento que envolve o velho, mas ele fez algumas propostas para mostrar como o indivíduo pode, pelo menos, atenuar esse tipo de situação. Ele diz o seguinte, que o idoso ele não deve procurar, eu já vou mostrar mais adiante um pouquinho essa ideia, tentar se comportar como um jovem, não adianta. Ele tem limitações, muitas, então ele tem que se comportar de acordo com a idade dele, e na idade de uma pessoa idosa, o que ele tem que usar é o que ele tem de melhor, é servir as pessoas, porque ele, com o acúmulo de experiências que ele teve na vida, ele consegue ajudar as pessoas sem precisar ser um indivíduo que lê tudo o que está acontecendo, sem precisar conhecer matemática, sem precisar fazer raciocínios complexos, não precisa disso. Ele tem o que a gente chama de sabedoria. Ele aprendeu, ele estudou, viveu, e essa combinação de conhecimento com experiência torna o velho uma pessoa importante. Vocês, quando às vezes estão num dilema grande, vocês procuram uma pessoa velha, porque esse indivíduo já viveu essa situação, eu vou me consultar, conversar com esse amigo, isso vai me ajudar. Ele dizia que a maior riqueza nas fases tardias é a sabedoria. O aprendizado e as reflexões acumuladas sobre o mundo iluminarão os mais jovens. A nossa habilidade natural nesse momento, a nossa habilidade é o aconselhamento, orientação e ensinamento aos mais jovens. Ele, na verdade, eu copiei esse texto, mas o que o Cícero quis dizer, isso foi uma pergunta que o discípulo fez para ele, por que ele não era triste. E ele falou o seguinte, eu não sou triste porque eu passei agora a segunda metade da minha vida orientando as novas gerações, iluminando as novas gerações. Eles expressam a todo momento a mim um sentimento de respeito, não de gratidão. A gratidão é uma coisa passageira, mas o respeito fica. E esse respeito me dá ânimo, me dá alegria, me deixa viver muito bem. Foi assim que ele respondeu para o discípulo dele. De modo que essa ideia das pessoas mais velhas iluminarem as mais novas é importante, e todos que estão aqui, que têm um pouco mais de idade, têm essa obrigação. A gente tem que pegar os jovens, colocar eles para discutir os assuntos relevantes da vida deles, transmitir um pouco do que vocês sabem para eles. Eles curtem muito isso. Eu tenho 2 filhos malandros que agora estão mais velhos já. Quando eles tinham 18 anos, eles terminaram a faculdade e se achavam os índios mais inteligentes do mundo. E eu era meio burro para eles. Eles passaram dos 18 aos 25, eles entraram na faculdade aos 18, dos 18 até os 25, 26, 27, fazendo faculdade e achando que com isso eles estavam ficando brilhantes. E eu já estava meio atrasado. Acabou a faculdade, um deles fez residência aqui no HC, o Vitinho, ficou 5 anos na residência, eles são os reis da instituição, e ele se achava o máximo também. Eu só vendo aquilo, eu ia falar, eles não ouviam minha opinião, não queriam conversar. E um dia o Vitor acabou a residência, de rei do HC, porque o residente aqui manda no HC, manda nos professores, nos assistentes, nas enfermeiras, manda em tudo. E eles têm motivo para isso, eles são os verdadeiros agentes que fazem o HC se movimentar, são os residentes.
Eles que ficam o dia inteiro, vão cavar exame, fazem tudo, fazem ambulatório, os assistentes vão embora, eles que ficam lá trabalhando. E o Vitor, no dia seguinte que acabou a receita, ele saiu na rua e ele falou, olhou para o lado, ele não era mais nada. Ele não era residente, não era mais, era um médico sem emprego, não ganhava um tostão. Aí ele começou a achar que o pai era mais inteligente do que ele imaginava. E meu filho mais velho, que é economista, também. Passou 10 anos, não dava bola para mim. Aí começou a me ligar mais, tal. E não era para pedir dinheiro, não, era para ter opinião, porque eles começaram a enfrentar a vida e a todo momento surgia alguém fazendo algum questionamento. O meu filho mais velho tem uma empresa, então ele dava entrevista aí nos rádios, televisão, e ele, pai, eu vou falar sobre esse assunto, é uma empresa da área médica, o que eu falo na hora que me perguntar? Acho que vão me perguntar tal coisa, o que você falaria, né? Aí eu fico 45 minutos no telefone para tirar o recalque de alguns anos que ele não me ouvia. Professor, é com muita dor que eu preciso lhe falar que o seu tempo está esgotado. Eu vou terminar. Eu também acho isso. Só para quem não sabe, o filho dele é o dono do Doutor Consulta, que é muito famoso. Ele não podia falar isso, mas eu posso. Então, professor, desculpa, mas... Não, na verdade, eu ia terminar agora. A hora que me avisou, eu estava no meio desse slide. Em todo caso, eu quero agradecer a vocês. É sempre uma experiência boa para mim reencontrar muitos de vocês que eu já conhecia. Eu me aposentei em outubro aqui na faculdade, mas meu coração continua ligado a essa instituição onde eu cresci, onde eu me tornei gente, me tornei médico, onde eu usufruí momentos de encanto da minha vida e onde eu pude fazer muito aquilo que eu comentei com vocês. Me relacionar com pessoas incríveis, pessoas de valor, pessoas dedicadas. Eu faço uma homenagem, eu estou vendo que tem enfermeiras aqui, pelo papel que vocês tiveram agora na época da pandemia. Vocês e os novos médicos, os médicos jovens, que ficaram na linha de frente, brigando. A minha geração ficou lá para trás, escondida. Então, eu quero prestar essa homenagem para vocês, dizer do meu orgulho que eu tenho de participar desse grupo. Muito obrigado. Oh, meu Deus. Professor. Vamos aplaudir de pé, pessoal, porque realmente é... Vocês viram? Vocês viram quando eu apresentei, vocês lembram a minha apresentação? É muito aquém do que ele é, tá certo? Uma figura extraordinária, incrível. E com essa relação, professor, que a gente sente muito, eu senti desde que eu o conheci, que é uma relação muito humilde, muito tranquila, para ele falar da esposa dele, para ele falar dos filhos, né? Para ele falar dele próprio. Imagina, ele teve uma cólica nefrética, professor de urologia, é quase inacreditável, né? Casa de Ferreira, espeto de pau mesmo. Professor, muito obrigado em nome da Márcia, é uma alegria. Queria saber se tem mais algum slide para o senhor deixar com a gente. Nós estamos sendo transmitidos aqui ao vivo pela Rede Vida de televisão, e o presidente da Rede Vida me disse que as palestras que não forem possíveis serão passadas nos próximos dias. Eu acho que a sua palestra vai ficar várias vezes sendo passada aí para abrilhantar não apenas a presença do fórum, a sua presença aqui. Eu diria que valeu o fórum inteiro. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor. Marcelo. Muito obrigado, Walter.